Então aqui eu vou explicar como funciona o controle de cheques do sistema TM FIN ou TM integrado também, que é o mesmo sistema. O controle de cheques ele está composto pelo recebimento de cheques, né? Os cheques recebidos e os cheques emitidos. Então aqui em cheques, cheques emitidos, cheques recebidos. Cheques emitidos. Lembrando que antes de você fazer esse tutorial, você precisa ver a parte financeira, a parte do cadastro de contas e contas a pagar e a receber. Aí você vai entender o funcionamento daqui em diante. Então, os cheques emitidos, por exemplo, aqui nós temos o menu manutenção, que é onde você vai cadastrar, excluir, alterar, e nós temos algumas coisas aqui, como por exemplo, compensar, preencher, estornar compensação e relatórios. Então, entrando em manutenção, nós temos a tela aqui, cheques emitidos. Aqui eu posso incluir, alterar, excluir, consultar, buscar e ter acesso aos relatórios. Também posso filtrar e ordenar aqui, para uma melhor visualização. Eu vou incluir um cheque emitido. Eu passei um cheque adiante, eu venho aqui em incluir. Pronto. O código, né, como você já viu lá no outro tutorial, deixa em branco, ele vai gerar um código automático. O número do cheque é o cheque que você tem lá no talão, é o número do cheque, por exemplo, 321. A conta, eu tenho que selecionar uma conta para emitir esse cheque. Eu posso deixar em branco, dou um Enter, me aparece aqui as contas disponíveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho o nome das minhas contas bancárias, que foram testes que eu fiz aqui. Então, essa conta bancária do Banco do Brasil, eu tenho um número e tal, tem um valor lá, eu vou emitir aqui, do Banco do Brasil. A pessoa, eu vou dizer para quem que eu passei esse cheque. Eu escolho uma pessoa. Deixo em branco, dou um Enter, abre essa tela aqui. Eu posso escolher uma pessoa qualquer aqui, por exemplo, combustível. Foi para combustível. Né? Eu trato o meu sistema aqui, cada pessoa configura de forma como deseja, né? Se deseja especificar o nome das pessoas mesmo, ou se não, se especificar uma pessoa padrão. Então, nesse caso aqui eu selecionei combustível, tá? Porque eu não quis colocar nome de pessoas nenhuma aqui. Veja bem, aí eu tenho a emissão. Quando que eu emiti? Eu emiti na data de hoje, 13/10. Quando que vai vencer esse cheque? Para quando que eu dei esse cheque? Eu dei para o dia 20/11 de 2019. Eu dei um cheque aí para mais de 30 dias. Aí eu coloco o valor do meu cheque, um cheque de R$250. Aqui eu posso especificar, né? Posto de gasolina. Pronto. Adicionar a lista de cheques a preencher. Isso aqui, se você usa o módulo de impressão de cheque, você pode marcar aqui, ele já fica lá armazenado lá para ser impresso depois. Dou um OK aqui, ou um F8, tanto faz. Pronto, ele gravou e fica pronto aqui para um próximo cheque. Eu dou Enter, ele gera um código ali para vir para o próximo cheque. Tá? Não vou cadastrar um cheque, cancelo. Aqui, vejam que ele está filtrado. Não apareceu o cheque lá porque estava incompensado. Eu coloquei não compensado. Pronto, aqui eu vou ter a minha lista de cheques. Em relatórios eu tenho algumas opções. Não compensados, compensados, todos, listar apenas de um favorecido. Ordenar, posso ordenar por vencimento, emissão, favorito e assim por diante. São opções do relatório que você vai gerar. Deixa eu ver se ele vai gerar aqui. Gerou um relatório do meu cheque, né, R$250. Ok? Esse aqui é o cheque emitido. Tá? Aqui então eu tenho as opções. Compensado significa que quando eu emitir o cheque e eu recebo lá a informação do banco que ele foi descontado, eu tenho que vir e compensar esse cheque. Eu tenho que vir e compensar ele, tá? Em outro lugar. Fecho aqui. Para compensar esse cheque emitido, eu venho aqui em cheques emitidos, compensar. Então eu fui lá, tirei o extrato do banco, ele me disse lá, então o cheque entrou, eu venho aqui em compensar. Aparece essa tela aqui, eu escolho qual é a conta que eu vou controlar, né? Lembrando, eu estou controlando a conta do Banco do Brasil. Ele vai me aparecer a lista dos cheques que eu tenho emitido que eu posso compensar. Eu marquei o cheque aqui, ele me dá o valor e eu coloco a data da compensação, a data que ocorreu, e ponho OK aqui. O que ele está me dizendo? Ele está me fazendo agora um lançamento na conta bancária. Ele apareceu aqui já a telinha para fazer a baixa desse cheque lá na conta bancária.
Então já veio preenchido aqui, ó, código, a conta, que é a conta que está saindo, né? Ó. Aí ele diz ali, ó, débito ou crédito. O débito está saindo da minha conta, tá, de quem foi a pessoa, e aqui eu escolho a categoria. Do que foi esse cheque aqui? Ó, então eu escolho abastecimento. Abastecimento, subcategoria. Aqui eu escolho se for um débito automático, conta, depósito, despesa, devolução, transferência, tal. Ó, tem várias contas cadastradas aqui, né? Vamos colocar um débito conta aqui. Eu não sei se eu tenho cheque cadastrado aqui, mas eu posso cadastrar aqui um cheque, transferência, tal. Eu vou colocar um débito conta. Pronto, né? Ele vai me dizer que já me coloca o histórico, ó, cheque compensado número 321, que era o número do cheque. Aqui eu coloco a data que eu compensei, então vejam, nesse caso aqui, como eu estou fazendo no mesmo dia, ele está me dizendo que hoje foi compensado, mas eu posso colocar, vamos supor que a data foi lá no dia 20 mesmo, não, foi no dia 20 do 11 de 2019. Aí o documento cheque, o valor ok. Pronto, cheques compensados. Então esse cheque já está compensado e já fez um lançamento lá na minha conta bancária da saída desse dinheiro. Agora os cheques recebidos. Cheques recebidos, a mesma história, ó, manutenção. Eu tenho a minha lista de cheques. Eu tenho a minha lista de cheques aqui, não tenho nenhum. Por exemplo, assim, eu vou incluir um cheque recebido. Alguém me passou o cheque aqui. Aí eu coloco o número do cheque, número 654. Qual foi o banco? Eu vou escolher o banco. Dou um Enter, né? Me aparece a tela de busca. Foi do Banco Bradesco. Agência, foi a agência 321. A conta, 123. A pessoa, quem foi a pessoa que me passou o cheque? Ó, vamos escolher uma pessoa qualquer aqui, ó. Vamos colocar, vamos dizer que foi da Oi. Foi a Oi que me passou esse cheque, tá? Bom, ok. Titular. Quem é o titular desse cheque? Eu posso dizer que esse cheque tem um outro titular, né? Esse cheque, nesse caso aqui, é da Oi Conta também. Ok. Aí eu coloco assim, conta antiga, né? Porque eu fiz direto pelos cheques aqui. Porque se eu fiz lá pelo contas a receber ou contas a pagar, eu tenho que fazer por lá a técnica, né? O cadastro. Então aqui agora eu vou colocar a data de emissão, foi a data que eu recebi esse cheque. Quando que vem esse cheque? Esse cheque é do dia 15 do 10, então não posso depositar ele antes do dia 15 do 10. Quanto que foi esse cheque? Foi R$500. Pronto, arquivado ou cofre. Isso aqui é o seguinte, ó. Esse arquivado ou cofre é só para te dizer o seguinte, esse cheque tá lá ele conta lá na minha conta caixa que eu estou controlando, por exemplo, a minha conta caixa é um comércio, né? Esse cheque está contando lá no caixa, está contando como dinheiro lá, ou não, esse cheque tu levou para casa, esse cheque para guardar lá na tua casa. Por quê? Se ele está contando na tua caixa, no caixa lá do teu comércio, por exemplo, tu tem só esse cheque lá, ele conta que você tem R$500 de caixa. Agora, se você marcar aqui como arquivado, significa que ele não está entrando lá no caixa. Esse R$500 vai estar na tua casa e não vai constar no teu caixa. Certo? Então é a única opção, ó. O cheque, se eu tiver arquivado no cofre, significa que ele não conta no meu montante de caixa. Né? Quando você vai fechar o caixa lá, esse dinheiro que não está lá. Então eu ponho arquivado aqui, tá? Vou dizer que ele está arquivado. Eu não coloquei na minha conta caixa. Bom, ok. Daí agora, aqui também eu tenho os relatórios a mesma coisa. Eu tenho os cheques em caixa, no arquivo, cheque repassado. Eu posso repassar esse cheque, né? Cheques devolvidos, cheques vencidos e tudo mais. Por exemplo, eu tenho vários cheques recebidos, aqui eu tenho o cheque que está vencido. São cheques que eu já posso passar para frente. Aí eu tiro um relatório disso aqui, eu digo, ó, eu tenho tal e tal cheque, eu já posso passar para frente. Então são formas de tu escolher o relatório. Então em caixa é o cheque que está lá no teu caixa, no arquivo é o cheque que está arquivado ou está lá no teu cofre. O repassado são cheques que tu recebeu pré-datados e tu passou eles adiante para um cliente, um fornecedor, né? Cheques devolvidos significa que são cheques que tu recebeu, passou para adiante e o cara que tu passou lá te devolveu o cheque. Só esse cheque voltou. Então ele está contigo, não tem fundo. Cheques vencidos, então os cheques que tu pode passar adiante e assim por diante. Todos vai mostrar todos os cheques. Aí aqui você ordena conforme você quer visualizar. Beleza? Não vou gerar relatórios aqui.
Agora então eu venho aqui, ó, cheques recebidos, eu vou compensar. A gente cadastrou um cheque lá que ele não estava no caixa. Então agora eu tenho que dizer o seguinte, opa, desculpa. Cheques recebidos, compensar. Eu vou dizer que é o seguinte, esse cheque que está lá no cofre, eu vou trazer ele para o meu caixa. Então eu venho aqui compensar, marco o cheque aqui, ó, R$500, e eu estou dizendo o quê? Vai lá para o caixa. Ele vai me perguntar qual é a conta bancária, né? Lembrando que o caixa é uma conta bancária, padrão também, né? Só ela é controlada diferente. Então eu digo que vai entrar no meu caixa. Mas se eu mandasse ele depositasse lá na minha conta, bastaria eu selecionar a conta do Brasil, que eu ia lançar na minha conta, já iria contar como dinheiro lá. Escolher a conta caixa, ele veio aqui, ó, então, para fazer o lançamento lá na minha conta caixa. Qual é a pessoa? Escolha a categoria. Categoria, vamos colocar aqui que foi... Ó, eu não tenho nenhuma categoria que se encaixa aqui, então eu vou incluir uma. Eu vou incluir. Vamos colocar aqui, ó, cheques recebidos. Aí eu escolho o tipo, ponho de crédito. Exibir em relatório? Sim, ok. Agora eu escolho, ó, cheques recebidos. Pronto. Subcategoria. Também vou ter que cadastrar aqui algo ou não, ou posso utilizar uma aqui. Vamos colocar, vamos tem cheques aqui, ó. Não tem, vamos incluir. Incluindo uma subcategoria. Nome, vamos colocar aqui. Cheques de terceiro. Pronto. Ok. Escolhi ali, ó, cheque de terceiro, dou ok. E aqui eu coloco a data que eu estou compensando. O cheque está entrando no meu caixa. Bom, no ok. Tudo pronto, já vai constar lá na minha conta. Ó. Se eu colocar aqui, ó, financeiro, demonstrativo de movimento, aqui na minha conta caixa, ó, já aparece na data de hoje o valor do cheque que entrou aqui, o cheque que a gente lançou. Ok? Vamos ver mais aqui, ó, cheques recebidos. Lançar no arquivo. Então aqui se eu vou pegar um montante de cheques e eu quero levar para casa, quero arquivar esses cheques, eu venho aqui, ó, lançar no arquivo. Ele vai me aparecer os cheques que estão lá no caixa. Esse cheque está lá no caixa, certo? Basta eu marcar aqui e pronto. Ele vai me aparecer também uma telinha de lançamentos para eu dizer que eu estou tirando do caixa. Eu não vou fazer isso agora. Então, quando eu tenho um cheque lá no caixa, eu posso reparar que eu paguei uma conta, por exemplo, eu usei um cheque lá para pagar uma conta de energia elétrica. Eu tenho que vir aqui, ó, nos cheques recebidos e eu vou dizer assim, ó, repassar. E eu vou dizer, então, eu usei esse cheque aqui para pagar a conta de luz lá de casa. Seleciono ele, dou um ok. E vou dizer aqui, ó, vou selecionar a casa. Pronto, vou dizer assim, ó, paguei energia. E dou um ok. Então esse cheque lá vai ficar no cadastro dele como dizendo assim, ó, esse cheque tu usou lá na tua casa. Tu sabe para onde que tu passou o cheque. Aí nós temos também tornar repasse, eu posso dizer assim, ó, não, eu não foi esse cheque aqui. Vem aqui, marco, dou um ok, pronto. Ele vai desmarcar que esse cheque está repassado. Não vai estar mais lá na mão lá de casa. E aqui nós temos os relatórios, que você pode tirar. Aquela opção dos relatórios, eu marco aqui, ó, todos, vamos por vencimento, tá? Ok, gerou o relatório. Me mostra o cheque que eu tenho, o único cheque que eu tenho cadastrado. Os cheques recebidos e emitidos estão aqui. Daí eu tenho mais o controle de devolvidos. Eu posso adicionar aqui no controle de devolvidos, ó, como eu não tenho nenhum cheque repassado, eu não consigo adicionar aqui. Então se a gente vir aqui, ó, repassar o cheque de novo, né, porque eu cancelei ele, o estorno, vou repassar ele novamente. Eu coloco aqui a pessoa, seleciono casa, paguei energia. Ok. Agora aqui, ó, cheques devolvidos, adicionar a lista, eu venho e marco o cheque que eu tenho repassado aqui, ó, e dou um ok. Aí ele vai me perguntar, ó, gravar o histórico do cheque. Aqui eu posso dizer, ó, sem fundo, apenas. Sem fundo. Ok. Pronto. Ó, então eu tenho que vir aqui, ó, em cheques devolvidos eu tenho um acerto por pessoa.
eu tenho que, a pessoa me passou o cheque sem fundo, ela veio acertar. Eu venho aqui em acerto, seleciono o Oi Total, que era o meu titular, ó, daí me aparece a conta aqui. Marco o cheque que ele está tentando acertar, que ele veio me pagar, dou um OK, pronto, esse cheque está acertado. Entreguei o cheque e ele me devolveu o dinheiro. Isso está contando tudo lá no caixa, né? Esses cheques estão lá nas contas bancárias. E daí, por último, eu tenho a opção aqui remover. Como eu não tenho, ele só simplesmente remove o cheque que eu tenho emitido lá, no caso que eu disse que ele está devolvido, eu removo dos devolvidos, da mesma forma. Então, esse é o controle de cheques emitidos e recebidos. Aí, na parte financeira, eu posso pagar contas utilizando esses cheques, posso receber contas utilizando o cheque. Ele vai, conforme você vai selecionando, ele vai pedindo para inserir esses cheques emitidos e recebidos. Ok? Qualquer dúvida, dá um alô aí. Até mais.